Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutinos, Mercado Agostinho. Produção e apresentação, Laurolindo Santos e Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. O Salmo 115. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. No amanhecer desse dia 6, queremos celebrar de fato a transfiguração do Senhor, entender dele a glória que nos é revelada, e dela beber como fonte de eternidade, cuja vida deve pautar pelos mandamentos do amor no serviço à caridade. Chegou o nosso mês de agosto, um mês dedicado às vocações, segundo os critérios da natureza, o último mês das podas. Vocação, chamado dom de Deus a serviço. Celebramos nessa semana a vocação sacerdotal, pelo testemunho do pároco admirável São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Queremos agradecer a Deus, o nosso clero diocesano, a vida dos padres que estão aí pela humanidade afora, nas paróquias, na nossa diocese também. Compreender que a vocação vem da família. Família é lugar primeiro de toda e qualquer vocação. Não há como falar de vocação se não começarmos pela família. Então, agosto nos traz esta riqueza. Primeiro domingo dedicamos à vocação do padre. Segundo domingo, à vocação do pai. Terceiro domingo, à vocação dos religiosos e religiosas, os padres e freiras das muitas congregações. E o quarto domingo, dedicado aos leigos, ressaltando a vocação do catequista. Neste dom, neste chamado, cada um, em seu estado de vida, pode servir a Deus. E a palavra de Deus nos pede vigilâncias. O Senhor, ao voltar, deve nos encontrar prontos, preparados para estar com Ele. E assim o tempo comum vai nos ajudando a beber da fonte da palavra e a transformá-la em ação por missão na vocação. Então queremos desejar, de fato, toda a força de oração às vocações esse final de semana, a todo o nosso clero. Eu sempre falo que o padre do amanhã pode hoje estar na sua casa. Depende do incentivo, depende do seu apoio. Queremos rezar também neste mês a Semana Nacional da Família, contemplar as glórias de Nossa Senhora na sua Assunção junto de Deus. E queremos caminhar com tantos exemplos de santos e santas celebrados neste mês para nos estimular na vocação à santidade, chamado para todos nós desde o Santo Batismo. Então, assim, você, nosso ouvinte que nos acompanhe no programa, sempre estamos irmanados nas orações. Pessoalmente, também agradeço a todos que lembraram, que rezaram por nós nessa semana, estão rezando ainda e vão rezar sempre, nós o sabemos. Gosto muito da expressão, troquemos orações, nos ajuda bastante, uns rezando pelos outros. Rezemos por nossa diocese. Estamos aí, mais uma vez, em fases de mudanças de padres, de lugares e paróquias, né?
Isso mexe com o nosso povo, isso mexe com o nosso Padre. Mas estamos todos a serviço. A palavra de Jesus, não tenhamos medo. Nos unimos sempre aos doentes, aos idosos, às pessoas com deficiências, aos que sofrem, a todos que no programa pedem orações, aos muitos aniversariantes também desses dias. Estamos irmanados a todos. Lembrando também, no último sábado, dia 30, nossa diocese realizou a sua Assembleia Sinodal, fechando uma primeira etapa dentro da diocese na fase do Sínodo, a pedido do Papa Francisco. Elementos importantes na nossa conversa junto ao bispo, padres e leigos da diocese, elementos que retomam a força do poder da formação, uma grande preocupação da nossa igreja, do nosso povo, com a infância, adolescência e a juventude, e o grande convite a pedido do Papa Francisco, muito ressaltado na Assembleia do Sínodo da Diocese, a dimensão da acolhida. Se há um Deus que chama, é Ele quem nos acolhe primeiro. Se há um Deus que nos ama, amados, deveremos também servir o amor. Se há um Deus que nos envia, a missão é fazer discípulos pelo santo batismo. Então iniciamos este mês com alegria, com esperança, com muita coragem, rezando pelas vocações sacerdotais, pela vocação à família, pela vocação também laica. Unamos-nos em prece a todos os servidores do Evangelho na vida ministerial e consagrada. Que bom que juntos podemos trocar as orações e um abençoar o outro na sua fé pelo testemunho de vida. Eu agradeço a todos que rezam por mim, que lembraram de mim. Também devolvo em bênçãos e graças sobre todos a coragem do caminho. Isto é poder servir a Deus e servi-lo com alegria. Então fica aqui, nesse momento, a bênção sacerdotal. Pela imposição das minhas mãos sacerdotais, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, mãe do sumo e eterno sacerdote, do glorioso São José, invocando o apóstolo São Judas Tadeu aqui da minha paróquia, da minha terra natal, Santa Rita de Cássia, e pela força de todo o clero da qual é padroeiro, pela intercessão de São João Maria Vianney, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. A todos um abençoado final de semana. Fiquemos na paz de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Padre Hilton, da paróquia de Santo Antônio da cidade de Tiradentes. Eu venho trazer uma pequena, simples meditação sobre o mês de agosto, que é o mês das vocações, para o programa tão bem elaborado e desenvolvido pela família do Lauro, Lucas, Sônia, avós da paróquia de Dom Bosco. Todo ano, sempre no mês de agosto, a Igreja Católica celebra um mês vocacional. Vocação do latim vocare, que significa chamado. É por essa palavra que agosto é reconhecido no calendário da Igreja Católica desde 1981, quando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em sua 19ª Assembleia Geral, instituiu como mês vocacional, um tempo dedicado totalmente às vocações. Então foi criado com o objetivo de quê? De conscientizar as comunidades acerca da responsabilidade que compartilham no processo vocacional. Desde então, em cada domingo do mês de agosto, é celebrada uma determinada vocação. Vocação é um chamado que provém da boca de Deus. Em seu infinito amor, o Senhor modelou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e os chamou à vida,
para que na liberdade de filhos e filhas fossem os seres que dessem continuidade à sua criação. Portanto, vocação é dizer sim a Deus pela fé, é descobrir o próprio lugar no mundo, na família, na comunidade, no serviço aos irmãos. Para descobrir bem este projeto, porém, faz-se necessário um discernimento. Dividida por domingos, a celebração do mês vocacional acontece da seguinte forma. O primeiro domingo, vocações sacerdotais, é o dia do padre. Então a escolha deste domingo é o fato de que dia 4 de agosto a igreja celebrar o dia de São João Maria Vianney. O sacerdócio é um dos sinais do amor e da fidelidade de Deus que escolhe homens para colocá-los a serviço do povo numa dádiva definitiva da sua existência. O segundo domingo é a vocação familiar, é o dia dos pais, porque no segundo final da semana de agosto celebramos o dia dos pais, também o dia da vocação à vida familiar, a constituição abençoada e querida por Deus. Ele que ao enviar seu Filho ao mundo, colocou no seio de uma família. E o terceiro domingo, vocações religiosas, é o dia da vida religiosa. Então, no terceiro domingo do mês vocacional, a igreja lembra dos religiosos que estão sempre a serviço de Deus por meio da oração, da missão, da educação e da caridade. É especial este domingo para a vocação de homens e mulheres que buscam diferentes carismas e atuações viver verdadeiramente seus votos de castidade, obediência, pobreza, sendo testemunhos vivos do Evangelho. O quarto domingo são as vocações leigas, dia dos ministérios leigos. O leigo tem como vocação própria procurar o reino de Deus, exercendo funções no mundo, no trabalho, mas encaminhando e guiando-se segundo o plano e a vontade de Deus. São chamados e aceitam ser sinal da terra e luz do mundo. E o quinto domingo é o dia do catequista. Nos anos em que o mês de agosto possui 5 domingos, a igreja celebra neste último o ministério dos catequistas. É uma vocação que exige se dedicar por completo a aprender e ensinar os caminhos de Cristo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, intercedidos sempre pela Virgem Auxiliadora. Amém. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário,
batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental: pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. É muito bom estarmos juntos. Hoje eu quero meditar com você Mateus capítulo 16, versículo 24 a 28. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Jesus hoje está nos ensinando qual é o caminho da salvação, mas também qual é o caminho da perdição. Ei, não tem outros caminhos, tá? Eu estou sendo bem sincero com você. Segundo a palavra de Deus, depois da sua morte, porque um dia você vai morrer, viu? Um dia você vai morrer. Você já conheceu alguém que nunca morreu? Já conheceu? Um dia você vai morrer, e depois que você morrer, segundo a Bíblia, e aí você acredita no que você quiser, você acredita no que o mundo fala, que depois da morte não tem nada. Meu Deus, viver uma vida assim, né? Eu acredito na palavra, na revelação. E esta revelação diz, como nós vamos ver hoje, aqui está dizendo hoje, que existe depois da morte um caminho de salvação ou um caminho de perdição. Qual é o caminho de salvação? Eita, eu quero ser salvo e você quer ser salvo? Qual é o caminho de salvação? Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que é renunciar a si mesmo? Então, para você ser salvo, renunciar a si mesmo é a primeira coisa que você precisa fazer. Renunciar os seus maus desejos. Renunciar os desejos da carne. Porque o seu eu, a sua carne, ela tem desejos contrários aos de Deus. Então você renuncia a isso. Eu tive vontade de matar aquela pessoa, então você não mata. Eu renuncio a esse desejo de matar. Eu tive vontade de me prostituir, mas eu vou renunciar a esse desejo de me prostituir. Eu tive vontade de mentir, mas eu vou renunciar ao desejo de mentir. Eu tive vontade de fazer sexo fora do casamento. Eu tive vontade, mas eu vou renunciar a esse desejo. Entendeu? Então é renunciar os desejos da carne, tomar a sua cruz. O que significa tomar a cruz? É tomar a cruz do Evangelho. Porque o Evangelho é uma cruz, não é fácil de vivê-lo. Porque renuncio porque quero o Evangelho. Eu renuncio às coisas do mundo porque eu tenho sobre meus ombros a cruz do Evangelho. O Evangelho não me permite fazer isso, não me permite fazer aquilo. É uma cruz, mas lembre-se, o fardo de Cristo ele é leve. O fardo do mundo que é pesado.
Quem perder sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então Jesus está falando, olha, você quer ganhar a salvação, então precisa perder a vida. Perder a vida onde? Perder a vida neste mundo. Perder os prazeres deste mundo para ganhar a vida eterna. Pronto. Fazendo isso, você será salvo. Agora, qual é o caminho da perdição? O caminho da perdição é não seguir Jesus. Todo mundo, quem não quiser seguir Jesus, eu falo sem medo de errar. Se alguém não quer seguir Jesus, está perdido. Está perdido, porque não existe como se salvar sem Jesus. Não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos a não ser no nome de Jesus. Então, se não quiser seguir Jesus, vai se perder. Quem mais vai se perder? Quem não quiser renunciar aos seus desejos. Não quer renunciar aos seus desejos? Então vai se perder. Não quer assumir a cruz do Evangelho? Então vai se perder. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quer salvar a sua vida? Quer viver os prazeres deste mundo? Vai perder-se. Vai ser perdição. Isso não é palavra minha, isso é palavra do Evangelho. Não sou eu que estou falando que você vai se perder. Eu queria falar que todo mundo ia ser salvo e pronto, e acabou. Mas as coisas não funcionam assim. E quando Deus. E se a pessoa se perde, não é Deus que está jogando alguém no inferno, é a pessoa que está se perdendo. Você está entendendo? Deus não vai jogar ninguém no inferno. É a pessoa que vai para lá. Porque ela quis se perder. Porque ela não quis renunciar. Ela não quis assumir a cruz. Ela não quis seguir Jesus. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá cada um de acordo com a sua conduta. Então veja, é uma promessa, e ele voltará, você quer queira, você quer não queira, você acredite ou não acredite, ele voltará e haverá retribuição. Haverá retribuição. Deus vai retribuir o Frei Gilson. Depois da minha morte vai haver retribuição. Depois da sua morte vai haver retribuição. Ou então, se você não morrer, ele vai voltar. Você vai ver ele voltando. E vai haver retribuição. Só que como é que vai ser retribuição? O que você plantou, você vai colher. Se você plantou salvação, você vai colher salvação. Se você plantou perdição, você vai colher perdição. Se você seguiu Jesus, se você renunciou a si mesmo, se você tomou sua cruz, você vai colher salvação. Se você não seguiu Jesus, não quis renunciar aos seus desejos, não quis assumir a palavra, não quis assumir a sua cruz, então você vai se perder. Não porque Jesus te perdeu, não porque Deus te colocou no inferno, não porque Deus coloca alguém no inferno, mas a pessoa na sua própria liberdade escolheu a perdição. Escolha hoje a salvação. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caros ouvintes, mais uma vez nos encontramos para o nosso programa semanal. Faremos o comentário do Evangelho do 19º domingo do tempo comum, segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 48. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa.
vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas estas parábolas para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vossa vontade, nada preparou nem agiu conforme a vontade de Deus, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros ouvintes, será que a luta pela justiça nos proverá do necessário? Jesus diz: não tenham medo, porque o Pai gosta dos que lutam pela justiça e lhes dará o reino, isto é, a vitória na luta pela justiça. Em vista disto, os seguidores de Jesus devem começar já a repartir o que possuem. Não irão mais acumular tesouros que podem ser roubados, talvez por aqueles que tinham sido roubados antes, porque sabem que a justiça produz fraternidade e partilha, trazendo a liberdade e a vida para todos. A segurança não está na riqueza, que é uma coisa. A segurança está na justiça, que é ser fiel ao projeto que Deus tem para todos e cada um de nós. A comunidade deve estar em contínua vigilância, fiel à palavra e à ação de Jesus, que ela é chamada a continuar. Jesus, depois de cumprida a sua missão, voltou para o Pai, mas virá em hora desconhecida ao encontro da comunidade. Feliz dela se Jesus a encontrar fielmente cumprindo a sua missão de servir. Então, ele mesmo a servirá, realizando o reino da justiça pelo qual a comunidade tanto lutou. Continua o tema da vigilância da comunidade, mas agora aplicado diretamente aos seus chefes. É certo que o texto originalmente se dirigia às autoridades religiosas do judaísmo, fariseus e doutores da lei, mas as primeiras comunidades cristãs o aplicaram à sua própria vida. Jesus pode surpreender a comunidade chegando como um ladrão inesperado, e por isso a comunidade deve estar sempre atenta e preparada. A intervenção de Pedro faz a atenção se dirigir para os chefes das comunidades, para todos. Qual o dever dos chefes? É compreender que a função da autoridade é servir a comunidade e que este serviço começa pelas necessidades mais básicas, para dar comida a todos na hora certa, para zelar pela justiça, partilhando os bens da vida entre todos. Numa palavra, servir a justiça que provoca relações de fraternidade e partilha. Caso isso seja realizado, então sim, os chefes poderão administrar todos os bens, isto é, os valores morais e espirituais, tudo aquilo que leva ao pleno desabrochar das pessoas.
Mas os chefes podem perverter a sua função, transformando a autoridade que serve em poder que domina. O resultado é opressão, é exploração da comunidade, porque neste caso o chefe cai nas tentações diabólicas que criaram o reino da injustiça. E as coisas se tornam tanto mais sérias quanto mais se conhece a vontade de Jesus. A importância pode ter desculpa. A ignorância pode ter desculpa, mas não haverá desculpa para aqueles que sabiam que e como deviam fazer, mas não o fizeram, ou fizeram justamente o contrário. Nós devemos procurar realizar a vontade de Jesus. Todas as pessoas, as lideranças, o padre, os organizadores das comunidades, as pastorais, os movimentos, todos nós estamos a serviço do reino. Meus caros irmãos e irmãs, não podemos nos esquecer disso. Desejo um bom fim de semana para todos e que Deus os abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraços, bom fim de semana. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio de transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.